A ansiedade é uma corrente invisível que prende a mente antes mesmo que os fatos se revelem. Não é o que já está acontecendo que atormenta, mas o que a imaginação cria como possibilidade. A pessoa ansiosa não sofre apenas pelo que vive, mas pelo que acredita que pode vir a viver. É como se a mente, em vez de ser companheira, se transformasse em acusadora e carrasco. O presente, que deveria ser o único lugar de morada, é abandonado em nome de cenários que ainda não existem. A ansiedade é o hábito de projetar sombras em um caminho que ainda não foi percorrido e de acreditar que essas sombras têm mais substância que a própria realidade. A mente inquieta constrói tempestades no céu limpo, cria fantasmas em corredores vazios, antecipadores que talvez jamais se concretizem. Quantas vezes a pessoa ansiosa não passa noites em claro, alimentando temores que se desfazem ao nascer do dia? É como se houvesse dentro dela um teatro, onde as tragédias se repetem sem descanso. E mesmo que a cortina nunca suba para a realidade, o sofrimento já foi vivido em excesso. Quem vive assim sofre duas vezes. Primeiro pela antecipação, depois, se acontecer, pelo fato em si. Mas muitas vezes nem isso chega, e a vida foi consumida por lutas contra inimigos que nunca existiram. A filosofia ensina que a raiz da ansiedade é confundir o que depende de nós com o que não depende. Quem deseja controlar o que está fora de seu alcance, inevitavelmente viverá em agonia. As estações, o destino, a opinião alheia, o curso da vida, nada disso está sob domínio da pessoa. Mas desejos, escolhas, interpretações e ações estão. E se cada um se concentra no que é de sua própria responsabilidade, encontra serenidade. É como separar o trigo do joio. O que está sob cuidado pessoal pode ser cultivado. O que não está deve ser aceito como parte da ordem do mundo. É tolice tentar controlar o futuro. A ansiedade nasce desse engano. Querer que a vida siga exatamente o roteiro imaginado. Mas o futuro é apenas um presente que ainda não chegou. Quando chega, já não é mais futuro, é realidade. E, portanto, suportável. Não há dor insuportável no presente. O que existe é o medo de não suportar o que ainda não aconteceu. O que assusta não é o fato, mas a ideia que se constrói dele. A pessoa ansiosa acorda e já imagina o peso das horas que virão. Em vez de enxergar o dia como uma dádiva breve, pequena e manejável, vê nele um conjunto de riscos, perdas e ameaças. E assim transforma cada manhã em batalha antes mesmo de sair da cama. Mas cada dia é leve, se vivido apenas em sua medida. Quem tenta carregar todos os dias futuros de uma vez, se afunda sob um peso impossível. O segredo é simples. Viver cada fração de tempo como se fosse uma vida inteira, completa em si mesma. A ansiedade não é sinal de fraqueza moral, mas de falta de disciplina da mente. É como um cavalo selvagem. Se não for educado, arrasta quem tenta conduzi-lo. A razão é o freio que deve ser colocado sobre essa força. Não se trata de eliminar a ansiedade por completo, mas de aprender a não ser arrastado por ela. Quando surgir um pensamento inquietante, é preciso perguntar: isso depende de mim? Isso já está acontecendo ou apenas imagino? Isso é realmente tão terrível quanto penso? Muitas vezes, a resposta dissolve o medo. O que parecia montanha revela-se sombra. Nenhuma pessoa está livre de inquietações, nem mesmo as mais sábias. Mas há diferença entre sentir a visita da ansiedade e dar a ela um lugar permanente dentro de si. Quem cultiva a serenidade não impede que a ansiedade bata à porta, mas não a convida a entrar. Reconhece sua presença e a deixa partir. O que diferencia uma vida ansiosa de uma vida tranquila é a capacidade de não se deixar governar por pensamentos que ainda não têm corpo. A ansiedade também cresce quando o desejo se expande sem medida. Quanto mais se quer, mais se teme perder. A pessoa que depende de muitos bens, de reconhecimento constante ou da aprovação alheia, carrega consigo uma fonte inesgotável de preocupação.
Já aquela que aprende a se contentar com pouco, que guarda dentro de si o verdadeiro tesouro, vive mais leve. Quem encontra riqueza em virtude e serenidade não tem medo de perder, porque o essencial está sempre protegido no interior. Basta observar a natureza para perceber que a pressa é desnecessária. O rio segue seu curso sem ansiedade. A árvore floresce quando chega a estação. A noite não se apressa em ceder ao dia. Só a mente humana insiste em viver fora do tempo natural. A ansiedade é a recusa em respeitar esse ritmo. Quem tenta colher o fruto antes da hora, estraga a colheita. Quem tenta viver o amanhã antes do hoje, perde ambos. É preciso lembrar que a vida é curta. Que sentido faz desperdiçar um tempo tão limitado com preocupações sobre algo que ainda não aconteceu? A morte que tanto assusta não deveria ser fonte de ansiedade. Enquanto a pessoa vive, a morte ainda não está presente. Quando a morte chega, já não há consciência para sentir. Assim, ela nunca é experimentada em si mesma. Temer a morte é como temer um vazio. Não há nada ali para ser sentido. O medo da morte é talvez a mais inútil das ansiedades, porque ocupa um lugar que poderia ser preenchido com vida. A pessoa ansiosa subestima sua própria força. Acredita que não vai suportar, quando na verdade já suportou inúmeras vezes. Recorde quantas dificuldades foram vencidas no passado. Quantas dores pareciam insuportáveis, mas foram atravessadas. A vida ensina que a resiliência é maior do que o medo faz acreditar. A ansiedade distorce essa percepção. Faz parecer que qualquer dificuldade futura será maior do que realmente é. É como um espelho torto. Mostra o pequeno como enorme e o suportável como insuportável. Viver com sabedoria é aprender a enxergar cada dia como um ciclo completo. Não é preciso carregar o peso do amanhã, apenas atravessar o presente. Quando chegar o amanhã, ele se tornará um novo presente. E assim, a vida se desenrola em fragmentos pequenos, manejáveis, em que cada momento pode ser vivido em plenitude. É insensato deixar o agora escapar, porque a mente está ocupada em sofrer pelo que não existe. E lembre-se, a ansiedade não afeta apenas quem a sente, mas também quem convive com essa pessoa. Uma mente inquieta contagia, espalha preocupação como fogo em palha seca. Da mesma forma, a calma também é contagiosa. Um espírito sereno se torna exemplo e bálsamo para quem está ao redor. Por isso, cultivar a paz interior não é apenas benefício individual, mas também uma forma de cuidar dos outros. A filosofia, afinal, não é adorno de palavras, mas prática diária, medicina para a alma. Não se trata de prometer uma vida sem ansiedade, mas de mostrar que ela não precisa ser soberana. A ansiedade pode aparecer, mas não precisa governar. Pode bater à porta, mas não precisa entrar. Cabe a cada pessoa decidir se a alimenta ou se a deixa partir. A lição maior é esta: viver o presente é a única forma de desarmar a ansiedade. O futuro nunca é exatamente como imaginado, e o passado já não pode ser mudado. O agora é o único tempo real. É nele que se encontra a liberdade, a paz e a alegria possíveis. Quem aprende a estar inteiro no presente já não é escravo das incertezas. A ansiedade se dissolve como névoa diante da luz da razão e da confiança. Por isso, quando sentir o coração acelerado diante do que ainda não chegou, respire e volte ao instante. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora? E faça apenas isso. O resto pertence ao tempo, ao acaso, à ordem do mundo. Confiar nesse fluxo é libertar-se. A pessoa que aceita o curso natural da vida, que reconhece sua força e limita seus desejos, encontra a serenidade. E nessa serenidade não há espaço para a tirania da ansiedade. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo sobre a ansiedade. Sei que esse é um desafio presente na vida de muitas pessoas e espero que o conteúdo tenha trazido conforto, reflexão e motivação para enfrentar os dias com mais serenidade. Sua presença aqui é muito especial
pois cada visualização dá sentido ao que é compartilhado. Se essa mensagem fez diferença para você, convido com carinho a se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, além de apoiar o nosso trabalho, você ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também podem se beneficiar. Gratidão!